Boa noite. Hoje no Espaço Memorial a gente vai falar um pouco da relação da Câmara com a data 20 de setembro. Então, para falar um pouco sobre a data, eu vou começar fazendo uma breve contextualização histórica sobre a cidade de Jaguarão. Então, logo após a Guerra da Cisplatina, o Conselho Geral da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul resolveu fazer uma proposta para o Rio de Janeiro para a formação oficial desse município. Então, em 6 de julho de 1832, saiu um decreto no qual, em seu artigo 1º, especifica o lugar do Espírito Santo do Cerrito no Jaguarão, na província de São Pedro do Rio Grande do Sul, com uma elevação ao título de vila. No seu artigo 2º fala sobre as delimitações territoriais e, em seu artigo 3º, especifica um pouco dos cargos que haveriam nessa vila, tendo juízes ordinários, juiz de órfão, tabelião do judicial e notas, inquisitor e contador. Então, no ano de 1833, ocorreu a primeira eleição para os vereadores dessa vila. Foram empossados em 22 de maio o padre Cardoso de Brum, Domingos Moreira, Manuel Gonçalves da Silva, José Maria Rodrigues e o padre Tomás de Souza Siqueira e Silva, sendo o padre Tomás de Souza o primeiro presidente dessa Câmara de Vereadores. Nessa época também era comum haver vários suplentes para esses vereadores, e as eleições já eram pensadas em serem feitas de 4 em 4 anos. Outra observação interessante é que, nesse período, o colegiado ele desempenhava as funções legislativas e executivas. E quando o território era especificado como vila, continham 7 vereadores, e quando já era um município, eram 9 vereadores. Nesse período também é interessante ressaltar que foi realizado um recenseamento da população, e com uma lista nominal dos moradores, entre homens livres e escravizados, e nesse local já continham 5.457 indivíduos. Chegando ao nosso assunto-chave de hoje, né, a Revolução Farroupilha, ou a Guerra dos Farrapos, como ficou conhecida. Em 20 de setembro de 1835, eclodiu esse conflito político, conhecido até hoje como Revolução Farroupilha. A etimologia do termo farroupilha vem de algo como um tecido gasto, roupas largas, e esse termo ele era então utilizado muito anteriormente a esse conflito para denominar simpatizantes, né, os gaúchos simpatizantes de um movimento que era mais distanciado à coroa. Enquanto seus adversários eles ficaram conhecidos como caramurus. Caramuru é um termo que vem do tupi e ele era então utilizado pelos indígenas que aqui estavam para se referir aos europeus. Porém, nesse contexto dos farrapos, acabou sendo utilizado mais pejorativamente pelos farrapos para se referirem à guarda imperial e a todos aqueles que seguiam a coroa portuguesa. Então, os motivos, né? Um dos principais motivos para a eclosão desse conflito foram as questões econômicas. E por quê? Porque os estancieiros, né, aqui do Rio Grande do Sul, eles não estavam de acordo com a taxação e os impostos que eram cobrados nos produtos daqui, como o charque e o couro. A situação é... O charque, né, produzido no Rio Grande do Sul, quando ele chegava no Rio de Janeiro, era cobrado cerca de 25% de imposto. Enquanto que o charque produzido no Uruguai e na Argentina era pago cerca de 4%. Então, eles estavam bem insatisfeitos com essa situação. Então, após inúmeras reivindicações, todas falhas, os farroupilhas rebelaram-se e, consequentemente, iniciaram esse conflito que veio a durar 10 anos. Pensando em questões territoriais, né, os municípios que hoje conhecemos como Rio Grande, Pelotas, a nossa capital Porto Alegre, eles eram grandes municípios em questões territoriais e eles iam contra essa revolução, sendo favoráveis à coroa portuguesa. E municípios mais da região sul do Rio Grande do Sul foram os que
foram junto aos farrapos, regiões como Piratini, Bagé e Jaguarão, na época conhecida como Espírito Santo do Cerrito no Jaguarão. E também a gente coloca um foco aqui na cidade por alguns motivos que são interessantes trazer como observação, que, por exemplo, Bento Gonçalves da Silva, o comandante, né, do 4º Corpo de Cavalaria, que inclusive tinha sede aqui na cidade, ele residiu por aqui por alguns anos junto à sua família. E também, né, outro nome conhecido que participou desse conflito foi o do Barão de Jaguarão. O barão era o José Antônio da Silva Guimarães e ele ingressou ao exército com apenas 17 anos de idade, em 1836, como primeiro cadete. Então foram pessoas com ampla participação nesse conflito. E, bom, ainda no início desse período, ali no ano de 1836, o general Antônio de Souza Neto, então, proclamou a então República Rio-Grandense, sendo a primeira vez no Brasil a ocorrer uma república independente. Então, houve presidentes, ministérios, repartições, exército, corpo de polícia. Também houve, né, uma bandeira própria, um hino, um escudo de armas. E aí, a partir daqui, fazendo uma breve contextualização desse conflito, a gente torna com o foco ao poder legislativo jaguarense. Então, para dar uma breve recapitulada, já haviam, então, os vereadores desde 1833. E aí pegou esse conflito nessa primeira legislatura. E a primeira Câmara Municipal que expressou adesão a essa nova república foi a de Jaguarão. E foi através de um manifesto firmado por Domingos Moreira, José Fernandes Passos, João Antônio de Oliveira Val, Manuel Gonçalves Meireles e Severino Antônio de Medeiros. A Revolução Farroupilha, né, então, encontrou esses vereadores na metade do seu primeiro mandato. Então, em 1837, quando deveria haver uma segunda eleição para empossar os novos nomes, acabou não ocorrendo, porque estava no início aí desse conflito. E há registros, então, né, que só em 5 de junho de 1845, após o chamado Tratado de Paz e Concho Verde, foi realizado o pleito para a segunda Câmara. Coincidentemente, então, os novos vereadores que foram eleitos e voltaram a se reunir foram os mesmos nomes eleitos 12 anos antes e que haviam tido suas tarefas interrompidas. Para saber toda essa série de informações e dados, a gente recorre sempre a documentos, principalmente a atas históricas aqui da Câmara. E para fazer esse vídeo, houve toda uma série de buscas nessas atas, e é muito importante também ressaltar que foi feito pela Universidade Federal do Pampa, através de um projeto de extensão, um levantamento das atas da Câmara Municipal. O projeto foi denominado como Catalogação e Digitalização de Documentação Histórica. E esse projeto, durante um ano, transcreveu cerca de 137 atas. E essas atas são referentes ao 3º livro de atas da Câmara de Vereadores de Jaguarão, do período de 17 de fevereiro de 1845, justamente esse período pós a Revolução Farroupilha. As atas referentes ao 1º e ao 2º caderno, o que se sabe é que foram queimados junto a vários outros documentos na cidade de Melo. E é possível saber desse fato a partir de outras reportagens encontradas em documentos. E esse fato em si até foi já a manchete de uma reportagem, da qual dizia: a Câmara Municipal de Jaguarão e a Revolução de 35. Foram queimados em Melo, no Uruguai, durante a Revolução que explodia no estado em 20 de setembro de 1835, o 1º e o 2º livro de atas da Câmara Municipal. A esse respeito, em sessão ordinária realizada a 16 de janeiro de 1873, o comendador José Maria de Azevedo, então presidente, fez a comunicação que abaixo transcrevemos. Daí vem toda a reportagem logo abaixo. Mas o importante é que percebe-se que desde 1873 já havia essa consciência que
era uma documentação importante e que foi uma documentação que acabou sendo perdida, referente a mais ou menos 13 anos. E com isso também eu ressalto a importância que essa documentação traz e a importância de enfatizar e valorizar a pesquisa, porque foi através da pesquisa também que conseguiu-se fazer todo esse levantamento. Assim como também ressaltar a importância de espaços que preservam esse tipo de documentação, como aqui o memorial que a gente tem na Câmara de Vereadores. E também todas as informações estão nos livros que a gente tem aqui, nos documentos e reportagens de jornais. E todo mundo que quiser ter acesso pode vir aqui pedir para ter esse acesso e ficar a par dessas informações. E eu agradeço por hoje.